Dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje dia 7, sexta-feira, 7 de junho. E essa música é A Voz com os Gilsons. Galerinha do Gil. Bom dia, Mauro. Como é que tá aí? Tudo certo? Os filhos, netos do Gil, acho. Bom dia, Aparecida. Essa nova geração tem uma batida bacana. Então, começando mais um Dharma. Bom dia, Mona Lisa, tudo bem? Pati Japiaçu, como vai? Vanessa, tudo bem? Tu tá no Canadá ainda, Vanessa? Bom dia, Isis. Essa aí é a voz com Gilsons. Então vamos lá, começando mais um Dharma. Agora está em Portugal. Ah, que delícia. Portugal é uma coisa muito linda, adoro Portugal. Bom dia, Ângela, bom dia, Rosali, Conceição, como vai? Neca, tudo certo? Bom dia. Então vamos lá. Então amanhã, gente, convite para amanhã, né? Às 8 da manhã, eu e o Ano Burgos faremos uma live aqui para falar sobre o livro Velho Caminhos, Nuvens Brancas e também outras coisitas, mas ele vai contar um pouco da história dele, assim, rapidamente, mas a ideia é falar sobre a tradução, uma história linda da tradução que eu já comentei aqui. E aí amanhã às 8 da manhã, tá? Vai ficar gravado, mas vamos, né, aproveitar e fazer as perguntas pro Enio aí, que vocês vão, quem não conhece vai adorar, assim, essa figura. Bom dia, Fran, bom dia, Kátia. Então vamos lá. Quarta edição, Velho Caminhos, Nuvens Brancas, editora Bodhgaya. Prontos para embarcar? A Vanessa diz, tomara que saia na versão e-book. A gente está vendo isso, eu falei com ele, ele estava um pouco reticente, ele não sabe lidar bem com isso. Aí, a Ana Tereza Barreto, mãe do Vitor Barreto, da Lúcia da Letra, falou com o Vitor, e eu já tinha pedido para o Enio também falar com o Vitor, e o Vitor parece que ligou para o Enio, ou vai ligar para o Enio, para mostrar os passos, assim. Então, as editoras, né, se movimentando. Bom dia, Ana Karenina, tudo bem? Evandes, tudo bem? Rosana, como vai? Então eles estão se movimentando. É isso aí. Porque o Enio, a atividade dele é medicina, né? Ele é médico, além de físico também. Mas ele atua como médico e tem a editora Bodhgaya como para, enfim, divulgar o Dharma, né? E essa é a ideia, mas a profissão dele é medicina, né? Então ele tem muitos envolvimentos, assim. Enfim. Página 20. Vamos lá? Todos olhavam para Swasti. Lembra que o Buda ontem, né, deu um toque sobre o Swasti. E ele já começava a sentir suas orelhas e bochechas formigarem e enrubescerem. Os homens todos uniram as palmas das mãos e fizeram-lhe uma reverência. Swasti retribuiu. O Buda, então, concluiu sua palestra Dharma, pedindo a seu filho que recitasse os 16 métodos de respiração consciente. Raula levantou-se, uniu as mãos e recitou cada método num tom de voz claro e cristalino, como o soar de um sino. Ao terminar, fez uma reverência à comunidade e o Buda, então, levantou-se calmamente e caminhou de volta à sua choupana. Logo após, todos os monges na assembleia apanharam suas almofadas, dirigindo-se lentamente para seus respectivos lugares na floresta.
Alguns viviam em cabanas, mas muitos deles dormiam e meditavam ao ar livre entre os bambuzais. Somente quando chovia muito forte é que pegavam suas almofadas, abrigavam-se nas choupanas ou salas para conferências. Um dia que entrou agora aí, lembrem de mandar o aviãozinho ou fazer um print da tela e convidar o pessoal para assistir o Dharma. Vamos aumentar essa galera. A sanga. Sariputra, professor de Swasti, havia-lhe dito para dividir um lugar ao ar livre com Rahula. Quando este era mais jovem, dormia na choupana do professor que lhe servia como tutor, mas agora tinha um lugar sobre as árvores. Swasti sentia-se feliz de poder estar com Rahula. Naquela mesma tarde, após a meditação sentado, Swasti praticou sozinho a meditação caminhando. Escolheu um lugar vazio, evitando encontrar outras pessoas, mas mesmo assim sentiu dificuldade em concentrar-se na sua respiração. Vinha-lhe à mente a saudade dos irmãos e a cidadezinha onde morava. A imagem da estrada que levava a Rio Neranjara surgiu vivaz em sua mente. Viu a pequena Bhima baixando a cabeça para esconder as lágrimas e Erupak cuidando sozinho dos búfalos d'água de Rambu. Tentou afastar todas essas imagens e concentrar-se apenas em seus passos e respiração. Mas as imagens continuavam a inundar-lhe a mente. Então é muito legal, né? Porque o Shinahan vai trazendo uma ideia com um objetivo muito óbvio, para mostrar, olha, na prática de meditação vai acontecer isso. Ele está dizendo isso. Ele pegou um personagem, né, e usa como método assim para fazer essa alegoria. Sentiu vergonha de não conseguir praticar e desmerecer a confiança do Buda. Após a meditação, pensou que deveria pedir auxílio a Rahula. Então, uma coisa, né? Bom dia pessoal. Vocês viram que ele entra na correnteza. Entra na correnteza parecida. Lembra do que a gente falou na aula passada, no encontro passado? Quem estava no encontro passado? Aliás, daqui a pouquinho mais, às 7h15, nós temos aula, né? Yoga dos Sonhos. E aí, sobre o método de ensino budista, né? Não só budista, mas enfim, o método que o budismo usa, que é usado por todo mundo, quase todo mundo. Mas ele entra, ele não passa primeiro assim, tu vai aprender a fazer isso, tu vai aprender a caminhar, tu vai aprender a meditar, tu vai aprender a sentar, vai aprender... Não, tu entra. E tu vai observando. Esse método é usado até hoje. Tu vai para um retiro zen, tu vai para um retiro tibetano, tu vai para... Principalmente no zen, assim, muito no zen. Então tu vai, eles não vão te ensinar, seguinte, vai acontecer isso, não. Tu tem que observar. Observa e copia. Observa e copia, observa e copia. Vai observando o movimento, até tu entender. Porque isso é uma eliminação do ego. Há uma eliminação do ego. Não é a tua vontade. Há um movimento do grupo que está se movimentando. E esse movimento vai fazendo com que tu perceba que tu vai eliminando esse teu self, né? Autocentrado. E aí tu vai observando isso. E aí tu vai copiando. Quando tu copia, tu vai aprendendo. E aí, na verdade, tu aprende na eliminação, em contraste com a eliminação desse ego que quer dominar tudo. Então essa forma de ensinar, assim, budista, ela é um pouco mais atravessada, né, porque não te dá, mas também não te dá pronto. A pessoa vai aprendendo. Então aí ele percebeu, tá difícil isso aqui, né? Os caras não me ensinaram nada, eu tô aqui caminhando só à toa, e aí? Aí ele vai pedir ajuda, né? Havia também muitas coisas que o Buda dissera em sua palestra Dharma, naquela manhã, que ele não tinha entendido inteiramente e que Rahula, com certeza, poderia lhe explicar. Pensar em Rahula por si só já o encorajou e serviu para acalmá-lo, sendo então mais fácil seguir sua respiração e seus passos. Então pensar em Rahula é como fazer uma relação do Guru Yoga, né? Que naquele momento o Guru Yoga, para ele, o Buda, mesmo sendo o Buda, está ainda muito distante para ele. Então ele toma como Guru Yoga o Rahula, que é mais próximo por motivos óbvios da idade, né, da relação e tudo mais. Então ele transforma esse caminho assim. Muitas vezes a gente faz isso, né?
Às vezes tu vai para um retiro, tu tá muito distante do monge, do lama, do Rinpoche, mas tu toma como caminho, tu toma como referência aquele que está mais próximo, assim, para servir como salto para ti. É muito natural acontecer em retiro, muito, acontece o tempo todo. Então vai se juntando, né, um leigo que não tem muita prática, vai se juntando, vai chegar perto de um praticante um pouco mais avançado, ou do instrutor, ou esse instrutor chega perto de um instrutor um pouco mais avançado que ele. É muito natural esse acontecimento. Não existe uma prática formal, eu posso, né, beber da fonte. Não acontece isso. É natural. Swasti ainda não tinha ido à procura do filho do Gotama, quando este veio ao seu encontro. Ele levou o Swasti até um bambuzal, onde ambos sentaram-se e disse: hoje à tarde eu me encontrei com Ananda. Então Ananda é o primo do Buda, que é o famoso, assim, né, da história budista. Ele gostaria de saber como você conheceu o Buda. Quem é Ananda, Rahula? Ele é um príncipe da linhagem Sakya e primo do Buda. Então, por isso que se chama Shakyamuni, né? Vocês já ouviram essa expressão, quem não é do budismo. Mas como é que é? Por que ele se chama Shakyamuni? Muni é o sábio, significa sábio, né? E Shakya é o sábio dos Sakyas, né? Sakyas significa guerreiro, então é o sábio do povo guerreiro, né? Desse povo aí. Então por isso que ele é chamado de Shakyamuni. Tornou-se um monge, então, primo do Buda, né, o Ananda, tornou-se um monge há 7 anos e é hoje um dos melhores discípulos. Ele tinha uma mente muito prodigiosa, ele conseguia gravar todas os ensinamentos do Buda, o Dharma, né? O Buda o ama profundamente. É ele quem cuida da saúde do mestre. Ananda convidou-nos para irmos à sua choupana amanhã à noite. Eu também gostaria de saber sobre o tempo em que o Buda viveu na floresta de Bodh Gaya. O Buda ainda não lhes contou? Sim, mas não em detalhes. Com certeza você tem muitas histórias para contar. Na verdade, não há muito, mas contarei tudo o que lembrar. Rahula, como é Ananda? Estou meio nervoso. Não se preocupe. Ele é muito amável e simpático. Falei-lhe sobre você e sua família e ele se mostrou encantado. E então, nos encontramos amanhã de manhã nesse lugar quando formos pedir comida? Agora tenho que ir lavar meu manto para que seque a tempo. Quando Rahula levantou-se para ir, Swasti puxou-o pelo manto. Você poderia ficar só mais um pouquinho? Há algumas coisas que gostaria de lhe perguntar. Hoje pela manhã, o Buda falou sobre os 11 pontos que um bhikkhuni deve seguir, mas não consigo me lembrar de todos. Você poderia repeti-los para mim? Aí o Rahula responde, né? Eu mesmo só consigo me lembrar de 9. Mas não se preocupe. Amanhã poderemos perguntar a Ananda. Você tem certeza de que Ananda se lembrará de todos eles? Então o Tishnahan vai trazendo isso, né? Vai trazendo a memória de Ananda, né? Absoluta. Mesmo que fossem 111, Ananda ainda lembraria. Você ainda não o conhece, mas todos aqui admiram sua prodigiosa memória. É incrível. Ele consegue repetir sem falhar tudo o que o Buda tenha dito, sem deixar de fora um único detalhe. Por aqui todos dizem que ele é o discípulo do Buda que mais aprendeu. Então, sempre que alguém se esquece de alguma coisa, essa pessoa vai procurar Ananda. Às vezes, a comunidade organiza sessões de estudo nas quais ele relembra todos os ensinamentos básicos manifestados pelo Buda. Uma vez eu estava em um retiro com o Alan Wallace, e faz muito tempo já, lá. E aí ele contou sobre isso, assim, porque o Alan Wallace, que você sabe, né, ele é um grande lama, assim, americano, e ele foi tradutor do Dalai Lama, enfim, é uma figura que quem está no budismo conhece. Tem muitos livros maravilhosos, assim. E ele contando na época que ele estava estudando na Índia, né, quando era jovem, assim, e aí ele aprendeu sobre essa forma mnemônica de gravação, assim, né, que nós temos dúvida, mas como é que esse pessoal consegue lembrar de tudo? Aí ele contou um pouquinho como eram os estudos na Índia, assim, que ele ficou 10 anos, né, estudando lá, mais até. E aí ele disse, não tem como tu não gravar.
É um processo mnemônico, assim, um processo de aprendizado completamente diferente do nosso aqui. Completamente diferente. Eles não tem como tu não memorizar. Tu memoriza todos os textos. Todos os textos. Tu diz uma palavra, tu lembra onde está, o que é, o que significa. Então é muito louco, né? Eu acho muito, muito interessante essa forma, assim. E nós não temos isso. Nós, nesse sistema de educação que nós temos, não, a gente faz decoreba, né? E não é decoreba. É tu gravar. Até o próprio budismo é feito em números, né? 4 novas verdades, 8, né? O caminho óctuplo, as 3 joias, assim vai, né? Trilakshana. E aí tu vai lembrando, cada vez que tu diz um número, tu lembra do conhecimento todo, né? Então, falando rapidamente, sim, que as pessoas dizem, como é que eles não escreviam tudo, como é que lembravam? Porque é um processo de aprendizado, que para nós é diferente. Então, estamos com sorte. Vamos esperar e perguntar amanhã. Mas há mais uma coisinha que queria perguntar. Como você acalma sua mente durante a meditação caminhando? Você quer dizer que durante a meditação andando, outros pensamentos lhe vêm à mente? Como, por exemplo, ter saudades da sua família? Né? Pergunta a Raula para o Swasti. Swasti agarrou a mão do amigo. Como você sabia? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sei por que estou sentindo tanta saudade da minha família hoje. Sinto-me terrível. Parece que não tenho determinação suficiente para praticar o caminho. Fico com vergonha diante de você e do Buda. Raula sorriu. Não se envergonhe. Logo que me uni ao Buda, o Buda é o pai dele, né? Sentia saudades da minha mãe, do meu avô e minha tia. Muitas noites, escondi meu rosto no travesseiro e chorei sozinho. Aqui travesseiro é um luxo, né? Porque na verdade não tinha travesseiro. É um tipo grama, assim. Eu sabia que eles também sentiam a minha falta. Com o tempo, isso melhorou. Raul ajudou Swasti a se levantar e deu-lhe um amistoso abraço. Seu irmão e irmã são muito queridos. É natural que sinta a falta deles, mas você se acostumará à sua nova vida. Nós temos muito trabalho a fazer aqui. Devemos praticar e estudar. Ouça quando tivermos oportunidade. Ouça. Quando tivermos oportunidade, eu lhe contarei sobre a minha família, certo? Swasti segurou a mão do amigo e balançou a cabeça positivamente. Depois separaram-se. Raula foi lavar seu manto e Swasti foi buscar uma vassoura para varrer as trilhas que estavam cobertas por folhas dos bambus. Bacana, né? Tem umas notas aqui do Enio Burgos. Estou vendo se eu deixei de falar, mas está tudo aqui. Bora lá? Sigamos? Capítulo 3. Uma braçada de grama cuxa. Cuxa. Então é uma grama, né, que é usada, aqui diz, espécie de forrageiro capim, muito usado por iogues indianos para forrar o chão, às vezes sob peles de couro de animais. Nota do editor. Antes de adormecer, Swasti sentou-se entre bambuzais e rememorou os primeiros meses em que havia encontrado Buda. Tinha 11 anos à época. E sua mãe havia falecido recentemente, deixando-o encarregado de seus 3 filhos pequenos. A sua irmã mais nova, um bebê, não tinha leite para tomar. Por sorte, um homem da vila chamado Rambu contratou Swasti para tratar seus búfalos d'água. 4 búfalos adultos e um filhote. E assim, o menino ordenhava a búfala diariamente para alimentar sua irmãzinha. Ele tratava dos búfalos com o maior zelo, pois sabia que precisava manter seu emprego ou seus irmãos passariam fome. Desde a morte do pai, o telhado não tinha sido renovado. E cada vez que chovia, Rupak tinha de correr para pôr potes sobre os buracos do teto e reter a água da chuva. Bala contava apenas 6 anos, mas aprendeu a cozinhar, a cuidar da irmãzinha e a juntar lenha na floresta. Então é impressionante, né? E não é muito distante do que acontece, né? Em muitos lugares, né?
aqui, né, no Brasil, em muitas comunidades. Embora sendo só uma criança, ela amassava a farinha fazendo chapati, né, aquela massinha indiana lá, para seus irmãos comerem. Raramente eles tinham condições de comprar curry como tempero. Quando Swasti largava os búfalos de volta nos seus estábulos, a tentadora fragrância de curry proveniente da cozinha de Rambu enchia-lhe a boca de água. Pão mergulhado no molho de carne com curry era um luxo desconhecido desde que o pai havia morrido. As roupas das crianças eram um pouco mais do que trapos. Swasti possuía um único pano de algodão muito gasto. Quando fazia frio, ele se agasalhava com o velho tecido marrom sobre seus ombros. Era curto e desbotado, mas precioso para ele, sem sombra de dúvida. Swasti precisava achar um bom pasto para os búfalos, pois se os trouxesse de volta aos estábulos, ainda com fome, sabia que apanharia o senhor do senhor Rambu. Tinha isso ainda, né? Além disso, todo fim de tarde ele tinha de carregar um bom feixe de grama para os búfalos comerem durante a noite. Nessa hora, quando os mosquitos pululam, Swasti acendia o fogo para espantá-los com fumaça. Rambu pagava-o com arroz, farinha e sal a cada 3 dias. Às vezes, Swasti era capaz de levar para casa alguns peixes que pegava às margens do rio Neranjara e Bala os cozinhava. Então ele vai montando o cenário, né? E agora acontece. Certa tarde, depois de ter banhado os búfalos e cortado o fardo de grama, Swasti sentiu a necessidade de aquietar-se, sozinho, por um momento na fresca floresta. Deixando os búfalos pastarem na entrada do bosque, Swasti foi procurar por uma árvore frondosa para descansar. De repente ele estancou. Havia um homem silenciosamente sentado embaixo de uma árvore pipal, a cerca de uns 5 metros de distância. Swasti o percebeu ali por acaso. Pensa a sorte dele. Sorte é um mérito, né? Jamais havia visto alguém sentar-se tão majestosamente. As costas do homem estavam perfeitamente eretas. Seus pés repousavam elegantemente sobre suas coxas. Sua postura emanava extrema estabilidade e propósito interior. Seus olhos pareciam estar semicerrados e suas mãos, encurvadas, descansavam suavemente em seu colo. Ele vestia um desbotado manto marrom alaranjado, que deixava seu ombro esquerdo à mostra. Seu corpo irradiava paz, serenidade e majestade. Apenas um olhar sobre ele, Swasti sentiu-se maravilhosamente refeito. Seu coração estremeceu. Ele não compreendia como podia sentir algo tão especial por uma pessoa que nem conhecia, mas permaneceu ali, imóvel, em profundo respeito, por longo tempo. Quem era esse homem? Quem? O homem abriu os olhos. Ele não viu Swasti, a princípio. Enquanto descruzava as pernas e gentilmente massageava seus tornozelos e solas dos pés. Lentamente ele se levantou e começou a andar, indo na direção oposta. Ainda não havia visto Swasti. Sem fazer ruído, o menino observou o homem dar passos lentos, meditativos, pelo chão do bosque. Após 7 ou 8 desses passos, o homem voltou-se e então notou a presença de Swasti. Ele sorriu para o menino. Ninguém jamais havia sorrido com tal gentileza e acolhimento para Swasti antes. Como se levado por uma força invisível, Swasti correu em direção ao homem, mas quando estava prestes a poucos passos dele, conteve-se, ao lembrar que não tinha o direito de se aproximar de uma pessoa de casta superior. Que loucura, né? Swasti era um intocável. Quantas vezes, né? A gente vê isso. Vamos lá?
Deixe o corpo assumir a postura natural. Talvez fazendo pequenos ajustes, pequenos movimentos. Sem necessidade de alguma instrução, o que você faria quando se está em silêncio? O que é estar em silêncio? O que é possível perceber quando se está em silêncio? E deixando que esse silêncio ressoe, que você lembre sempre quando estiver com muito barulho, interno e externo, você pode voltar para esse lugar. Gente, então amanhã às 8 da manhã, uma live com o Enio Burgos, ok? E o Dharma retorna na segunda, certo? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa sexta e um bom final de semana.